Olá, povo abençoado, graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Queria chamar sua atenção a esta mensagem. Eu tenho certeza que você que me ouve em algum lugar, se você me der apenas alguns minutos da sua atenção, eu tenho uma convicção no meu coração de que vai valer a pena. Ontem eu estive ali no Monte São Roque, em São Paulo, e desci de lá com algo no coração, onde hoje compartilhei com os irmãos que estiveram presentes. E eu quero compartilhar com você que também me acompanha aqui na rede social, no YouTube, na página do Facebook do Ministério Semente da Fé. Você que me ouve em algum lugar, que o Espírito de Deus te abençoe, te enriqueça, que o Espírito Santo de Deus possa derramar sobre o teu coração toda sorte de bênção, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Veja que o homem ou a mulher de Deus que ouve, quando alguém ouve, Deus a prepara, torna aquele alguém pronto, preparado ou preparada, por meio da palavra. Mas alguém para se tornar preparado ou preparada, é necessário ouvir. Quando você ouve, a palavra de Deus é uma espécie de semente, a semente do Espírito Santo. Quando alguém ouve, aquela semente, ela vai, com o passar do tempo, deixar de ser semente, porque toda semente, um dia ela tem que dar fruto. Independente da semente que alguém plante, é necessário que ela floresça mais cedo ou mais tarde. A semente do Espírito não é diferente. Uma vez plantada em nosso coração, quando a cuidamos da semente, o que era semente, ela passa a ser uma planta. E aquilo que veio a ser planta, se torna, com o passar do tempo, uma árvore. E aquilo que com o passar do tempo se tornou uma árvore, começa a florescer. Aquilo que com o passar do tempo floresceu, dá fruto. E aquilo que com o passar do tempo deu fruto, o Espírito Santo assume o controle da vida daquele alguém. Mas tudo começa pela pequena semente. O que é a semente? É a palavra, a semente do Espírito. Quando em nós é plantada. Toda semente requer cuidado quando a plantamos. Se você cuida, com o passar do tempo ela começa a crescer. E quando essa semente, me refiro à semente do Espírito, começa a crescer em alguém de dentro para fora. Semente, planta, árvore, floresce e fruto. Eu vou repetir. Era semente, passou a ser planta, árvore, floresce e fruto. Esse é o processo de toda semente que é plantada. A semente do Espírito não é diferente, ou seja, mas veja que essa espécie de semente, a qual é a palavra, quando é plantada no coração de alguém, se você cuidá-la dessa semente, se você tiver para com ela o devido cuidado, quando ela começar a fazer com que haja esse crescimento em você de dentro para fora, quando ela deixar de ser semente e passar a ser uma planta, na proporção do crescimento da semente na vida de um alguém, conforme ela vai crescendo, vai gerando naquele alguém amor. Conforme essa semente, ela vai crescendo no alguém, na proporção do crescimento dela na vida de alguém, com o crescimento, ela gera arrependimento. Com o crescimento, a semente do Espírito gera em nós transformação. A semente do Espírito, conforme ela vai crescendo em nós, ela vai gerando santidade. A semente do Espírito, senhoras e senhores que me ouvem, conforme ela vai crescendo em nós de dentro para fora, na proporção do crescimento, vai gerando conversão, vai nos tornando alguém melhor. Conforme essa semente vai crescendo, ela vai preenchendo cada espaço, cada vazio que há no coração, no ser ou na alma daquele alguém. E conforme essa semente, no processo de crescimento, ela vai preenchendo alguém, vai tornando aquele alguém mais forte em espírito, mais forte em fé,
vai enchendo aquele alguém do Espírito Santo. Aquele alguém vai ficando cada vez mais cheio, cada vez mais inundado pela glória, cada vez mais cheio da presença do Espírito Santo. Por quê? Porque a semente está gerando naquele alguém crescimento. Conforme aquela semente vai gerando crescimento, vai preenchendo cada espaço que há naquele alguém, tornando aquele alguém melhor, enchendo aquele alguém de amor, fazendo com que haja renúncia, conversão, arrependimento. A semente vai gerando crescimento, vai tornando aquele alguém mais forte. Conforme a semente ela vai crescendo, ela vai nos tornando alguém melhor do que o que antes éramos. Porque só o crescimento da semente do Espírito é poderoso para fazer com que haja em nós aquilo que antes não existia. Porque só essa semente pode fazer com que venha existir na gente o que não existia antes. Tudo pela semente do Espírito. A semente do Espírito, quando a gente deixa ela dar em nós esse crescimento, ela preenche alguém a tal ponto de tornar aquele alguém um alguém que era estressado, um alguém que era nervoso. A semente do Espírito torna aquele alguém calmo, uma pessoa tranquila, uma pessoa mansa, porque o crescimento que nos é dado por meio da semente do Espírito faz com que haja na vida daquele alguém o controle, o domínio próprio. Tudo é dado por meio da semente do Espírito. Nos dá o controle total, o domínio das coisas que no dia a dia nos acontecem. Veja o processo. Semente, da semente passa a ser uma planta, da planta se torna uma árvore, a árvore com o tempo floresce, e aquilo que floresceu com o tempo aparece os frutos. Quando aquela árvore que floresceu dá fruto, tudo com o tempo, tudo é o processo. O Espírito Santo assume o controle daquele alguém. Será que não é o que está precisando na vida de algumas pessoas? Deixar que a semente cresça. Porque tem algumas pessoas que a semente está sufocada. Por isso algumas pessoas não têm força para reagir. Por isso algumas pessoas mesmo na presença de Deus continuam mal temperadas. Por isso algumas pessoas na presença de Deus continuam maliciosas. Por isso algumas pessoas na presença de Deus continuam tendo maus olhos. Vê com maus olhos muita coisa. Vê com segunda intenção muita coisa. Sabe por quê? Porque a semente está sufocada. Quando você deixa essa semente crescer, você passa a ver as coisas com amor. Você passa a ver as coisas com bons olhos. Você passa a ver a boa intenção que alguém tem no coração. Quando você deixa essa semente crescer em você, nos torna alguém melhor. Entende isso? Semente, planta, árvore. A árvore com o tempo floresce. E o florescimento com o tempo faz com que haja fruto. Tudo a seu tempo. Tudo é um processo. Tudo acontece no devido tempo. E quando aparece o fruto que nos é dado por meio da semente do Espírito, com esses frutos, domínio próprio, paz, que é o que tantos precisam, aliás é o que nós tanto precisamos, amor, alegria, arrependimento, conversão, porque tudo isso são frutos do Espírito. E alguém para ter paz, para ter o domínio, para viver essa alegria, porque o reino do céu não é comida nem bebida. Alegria, justiça e paz do Espírito Santo. Alguém para viver essa alegria, só pode viver essa alegria por meio da semente do Espírito. Alguém para viver o processo de libertação, por meio da semente do Espírito. Porque quando a semente do Espírito cresce em alguém, preenche, fazendo com que o que era visto na vida de alguém se torne liberdade. Porque a semente do Espírito gera liberdade. A pessoa que era estressado, nervoso ou nervosa, a semente do Espírito cresce fazendo com que haja paz e domínio próprio, tornando aquele alguém manso, como alguém que toma chá de maracujá, ou chá de camomila. A semente do Espírito pode gerar isso em nós. Tudo através da semente do Espírito. Somente a semente do Espírito pode nos fazer alguém melhor. Porque como toda semente dá o seu fruto, a semente do Espírito não é diferente. No versículo de número 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade,
Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Despojando de todo acúmulo de maldade, acolhei ou recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja que esta palavra, a semente do Espírito, ela é poderosa para salvá-lo, a alma de quem quer que seja. Mas é necessário receber com mansidão. E como é que alguém recebe ou acolhe com mansidão a palavra que em vós é implantada? Quando alguém, como disse no início, quando alguém passa por esse processo, quando alguém, como disse no início da mensagem, recebe a boa semente e deixa com que essa boa semente em você cresça, tornando esse alguém melhor do que o que era, fazendo com que essa semente gere naquele alguém que recebe o domínio próprio, a calma, a paz, a tranquilidade. Só assim poderá recebê-lo a boa semente com mansidão. E quando com mansidão você recebe a boa semente, a mesma é poderosa para salvar a vossa alma. Então você veja que como toda semente dá fruto, não é diferente com a semente do Espírito. Quando alguém recebe essa semente e deixa essa semente gerar em você esse crescimento, o que é semente torna-se uma árvore, uma planta quando ela brota. Semente torna-se uma planta quando você cuida dela. E o que é planta torna-se árvore. O que é árvore com o tempo floresce. E aquilo que com o tempo floresceu, aparece os frutos. Quando aparece os frutos, o Espírito Santo assume o controle daquele alguém. Mas para isso, deve recebê-lo, essa boa semente, cuidá-lo da mesma com carinho, receber com mansidão, se despojando de todo acúmulo de maldade. Quando a Bíblia fala acúmulo de maldade é porque há muitas pessoas, infelizmente, que têm se sobrecarregado, acumulando muita coisa ruim dentro de si. Tem pessoas que acumulam dentro de si raiva, ira, revolta, inveja, maldição, tristeza, angústia, depressão. É necessário se despojar ou se libertar de tudo isso e começar a acumular em você as coisas boas. Porque tem gente que tem acumulado em si muita coisa ruim. E é necessário se libertar de tudo isso. De que maneira? Aceitando em você a semente do Espírito. E quando você aceita essa semente, deixe que ela em você cresça. Quando alguém deixar que essa semente em você cresça, ela vai preenchendo naquele alguém o lugar que as coisas ruins estavam ocupando, acumulado em você. Conforme a boa semente vai gerando esse crescimento em você de dentro para fora, você começa a acumular em si mesmo aquilo que é bom, as coisas boas que será em você gerada por meio da semente do Espírito. Porém é necessário se libertar do acúmulo de maldade. E assim você vai dar lugar para a boa semente. Quando você dá lugar para a boa semente, em vez de acumular em você o que é ruim, vai acumular em você o que é bom. Porque a boa semente, ela só gera o que é bom em cada um de nós. Então tem que dar lugar para a boa semente. Se você der lugar para a boa semente, vai acumular na sua vida o que é bom, vai acumular em você bênção, vai acumular em você saúde, vai acumular em você paz, vai acumular-se em você alegria, vai acumular-se na sua vida coisas boas, desde que você dê lugar para a boa semente. Se você der lugar para a boa semente, ela vai gerar em você o que é bom, ou seja, vai acumular em você coisas boas, você vai se tornar uma pessoa acumulada de bênção, mas tem que se libertar das outras coisas primeiro, e assim você vai dar lugar para a boa semente, e a boa semente vai acumular o que é bom em você. O que você prefere? Dar lugar para a boa semente que vai acumular em você o que é bom, fazer com que venha acumular em você as coisas boas, ou alguns vai preferir continuar acumulando o que é ruim da sua vida própria? Você entende que tem muitas pessoas sofrendo porque não dá lugar para a boa semente. Se der lugar para a boa semente e cuidá-lo da mesma, ela vai crescer em você de dentro para fora. Semente, planta, árvore, floresce, fruto, e o Espírito Santo assume o controle. Quando alguém entender isso, nunca mais sua vida será a mesma. E a mesma semente fará com que a sua vida floresça. Porque só essa semente pode fazer a vida de alguém florescer. Só essa semente pode fazer com que a sua vida dê fruto. Se você der lugar para essa boa semente, eu digo a você,
sua vida vai florescer a partir de hoje. E se você deixar sua vida florescer, desde que você dê lugar para a boa semente, vai haver fruto do Espírito em sua vida por todos os lados, no nome de Jesus. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe, dê lugar para a boa semente, e a mesma fará com que sua vida floresça, no nome de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Deus abençoe, forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.